mora em São Paulo sabe o caos que é o transporte. Nesse vídeo, você vai ver a diferença entre as propostas dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Prefeito, no seu plano de metas atual, o senhor fala em viabilizar, não é construir, não é entregar, é viabilizar 40 quilômetros de corredores até o fim do seu mandato, que encerra em dezembro. Dessa promessa, o senhor efetivamente, segundo dados da própria prefeitura, construiu, entregou, estão funcionando 4,1 quilômetros, que é o corredor Itaquera-Líder, menos de 10% dentro dessa promessa de 40 quilômetros. Segundo especialistas, prefeito, uma parte do problema ali, ou uma visão que eles têm, é de que o dinheiro que deveria ser para corredores está indo para outras coisas, e não se está dando prioridade para essa modalidade de obra. Por que que o senhor não concluiu, não vai concluir esses corredores, e como é que o senhor pretende que a população acredite no seu plano de governo quando o senhor diz que vai entregar 8 corredores que já estão em obras e mais 6 novos em 4 anos? Fábio, estava no plano de meta 40 de corredor, né? Hoje eu tenho em obras 80 quilômetros. Se quiser, eu te falo aqui cada um em quantos quilômetros. Dá uns exemplos aqui, ó. Corredor Imirim, Amador Bueno, Itapecerica, Interlagos, né? O Itaquera Lida que a gente já entregou, BRT Radial Leste, soltei a licitação antes do BRT Aricanduva, na Ponte Interlagos, a extensão da Teotônio Vilela, que vai até a estrada do Jaceguava, a Raimundo Pereira de Magalhães, que eu retomei a obra da Ponte Pirituba-Lap, toda a Raimundo Pereira de Magalhães, 6 quilômetros terão os corredores, a Chuque Zaidan, que eu retomei, que terá o corredor, ali no Capão Redondo, onde eu vou fazer a extensão da Carlos Caldeira Filho até a M. Boimirim, também com corredor que vai beirar ali o Córrego dos Brancos. Então, falar em obra comigo, aí vai ser bem difícil, viu? Porque eu vou entregar 7.000 obras. Nunca ninguém entregou a quantidade de obras que eu entreguei. Agora, você sabe qual foi, a burocracia que a gente teve com relação à tramitação, né? Vamos pegar um caso aqui, Corredor Interlagos. Um ano e pouco, com o Tribunal de Contas dando as suas contribuições para a gente poder fazer a licitação, né? Os terminais, que era o meu grande sonho de fazer as PPPs dos terminais. Eu consegui fazer do lote sul, do lote norte e oeste, não consegui fazer do lote leste. Se você entrar no banheiro dos terminais que eu fiz a PPP, você não sabe se você está entrando no banheiro de um shopping ou de um banheiro de um terminal, tal é a qualidade. Da leste, infelizmente, não consegui, porque houve uma visão diferente do Tribunal de Contas com aquilo que a gente imaginou. Vamos soltar agora, tudo bem. Mas nós tivemos essas questões de prazos que foram tendo que ser adequados por conta das exigências daquilo que a gente vive da burocracia que eu sempre tenho falado, Fabinho, já falou isso, já falei com a Raquel, falei com a Fabíola, com todos. Precisa criar um processo de ter mais celeridade nas coisas, né? Porque quem perde é a população. A população perde. BRT Radial Leste, fiquei mais de um ano para poder licitar. Agora que eu licitei, dei ordem de início. Mais de um ano para o Smart Sampa, um ano e meio para conseguir fazer a licitação. Então, infelizmente, a gente tem esses problemas de demora da burocracia. Mas a nível de obras, da expansão, daquilo que a gente está fazendo, retomei agora, ontem, o túnel Sena Madureira. Vai ser fantástico. Fiz a venda de CEPAX para poder fazer a Prefeito, extensão da Roberto Marinho. prefeito, são muitas obras que o senhor está dizendo que foram tocadas e agora estão sendo tocadas em véspera de eleição, o que ajuda a aumentar a sua popularidade. Não. Deixa eu só pontuar. São muitas obras que estão sendo tocadas, né? Ajuda a aumentar a sua popularidade, mas o ponto é que poucas coisas foram entregues como o senhor prometeu lá atrás. E aí o que a gente está questionando é o que garante para o eleitor que essas promessas vão virar realidade daqui a 4 anos. É que eu te adoro, mas você falar que foram poucos que eu entreguei, só de UPAs, Tá, sabe quantas? a gente só está colocando os dados. Não, Raquel, você está colocando o dado errado, né? Desculpe, mas você está colocando o dado errado. Eu vou entregar 7.000 obras. A maioria das obras foi no ano de 2021, 22, 23. O número muito menor agora em 24. Olha, de obras, 15 milhões de metros quadrados, dá 4.200 quilômetros. Dá para sair daqui até Salvador, voltar e ir de novo. E Mas voltar se a duas gente falar de vezes. corredor, prefeito, de corredor especificamente, foram 4 quilômetros, né? E eu estou com o plano de metas aberto do senhor nesse momento, a meta Fábio, 46, viabilizar 40 quilômetros
Foram cumpridos 6,8. O senhor viabilizou 6,8. Desses 6,8, o senhor entregou, estão entregues. Se o morador for lá na rua agora, sair de casa e olhar, ele vai encontrar 4 quilômetros nesse corredor que eu citei. Esse dado é da própria prefeitura. Fábio, viabilizar. Quando eu estou com não 40, mas 80 quilômetros em obras, ele está viabilizado ou não? Não Bom, está o seu plano de entregue. metas Não aponta está entregue. 6,8. É o que diz o É. seu plano Não, de não. metas. Mas, Fábio, viabilizar 40. Eu estou te garantindo que eu tenho 80 em obras. Ele está viabilizado? Porque quando eu estou em obras, eu tirei o licenciamento, eu passei por todos os órgãos, eu empenhei, ele está em obras. Eu vou te dizer aqui, ó. Imirim, Amador Bueno, Interlagos, Itapecerica, Teotônio Vilela, que a gente está fazendo aquela parte, Raimundo Pereira de Magalhães, tudo isso está em obra. Todos eles estão em São os obras, 8 que o todos. senhor cita que vai entregar, que já estão em obras no seu Perfeito. plano de governo, Não, certo? viabilizado, eles já estão em obras Isso. para ver. Então tá 40, eu estou fazendo 80. Aí tem corredor. Corredor, né? Estava previsto 50, eu estou fazendo 50 e poucos. Você pega, por exemplo, Guarda Civil Metropolitano, estava previsto 1.000, eu coloquei 2.000. Vila Reencontro, não tinha nenhum, entreguei 10 Vilas Reencontro. Armazém Solidário, não tinha nenhum, entreguei 5. Obras, tinha 1.000 obras no plano de metas, eu estou entregando 7.000. 7.000. Então, Prefeito, quando vocês falarem comigo, não pega mais plano de meta, porque não, eu entreguei, eu estou entregando muito mais, muito mais. eu queria falar Só do seu obra, passagem de Raquel. Raquel, só obra. Deixa eu falar uma coisa, por favor. Você falou assim, está entregando agora ano de eleição. Não cometa essa injustiça comigo. Só de UPA, eu entreguei 18. Eu vou entregar 4 agora mais esse ano. Até o final do ano, mais 4 e vou entregar 8 ano que vem. 18 UPA. Se você quiser, eu cito uma por uma aqui. Quais foram todas? Centro de dor crônica, não tinha nenhum, entreguei 6. Mas a gente está Centro de falando tratamento de, para a gente tá pessoas falando de trans, tinha nenhum, mobilidade, entreguei. a gente está falando de transporte, a Raquel tem uma pergunta de eu transporte. Vamos lá, depois a gente muda de assunto. de ônibus, que interessa a todo, né, todo paulistano que usa esse modal de transporte, importantíssimo. A tarifa está congelada desde 2020 em 4,40. O senhor já disse que não vai reajustar, mas o subsídio também já está em valor recorde, já está passando de 5 bilhões de reais. Eu queria saber se o senhor vai manter congelado durante todo o seu mandato, caso o senhor seja reeleito, e se isso é fiscalmente responsável. Raquel, da minha parte, você sabe muito bem que você nunca vai ter o tal do M da mentira, do mentiroso lá que fala que vai fazer um monte de coisa que não vai fazer, que é um mentiroso, uma pessoa irresponsável, né? A delinquência dele agora transcende para a eleição mentindo para as pessoas. Da minha parte, sempre vai ter a verdade. Eu vou chegar no final do ano, vamos fazer a avaliação do dissídio, do aumento do diesel, da questão da arrecadação, para a gente definir a questão de tarifa. O que eu tenho falado? Eu só reduzi impostos, acabei com taxas, mantive. Eu sou o único prefeito que manteve a tarifa durante 4 anos sem correção e com a cidade com a responsabilidade fiscal, sem abrir mão de responsabilidade fiscal. Até porque nós precisamos ver essa questão do transporte, Raquel, não só do ponto de vista tarifário, mas do ponto de vista da política de mobilidade. Eu tinha 9 milhões de passageiros em 2019. Hoje eu tenho 7 milhões de passageiros. Diminuiu a arrecadação. E dessa questão do subsídio, é muito importante a gente poder compartilhar aqui para os nossos ouvintes do UOL, de que 750 milhões vai para poder pagar a gratuidade do idoso, 450 milhões do estudante, 250 milhões da pessoa com deficiência. Óbvio, estou falando aqui, Fabiola, Fábio, Raquel, em números redondos. Mas só para ter uma ideia, então é a prefeitura que deve arcar com a sua gratuidade, como é o estado que arca com a gratuidade do metrô. E a gente manteve essa questão da tarifa até para atrair mais passageiros, porque a gente precisa incentivar o transporte coletivo e desincentivar o transporte individual. Agora, na mobilidade, a gente está fazendo uma grande ação. Estamos trocando os ônibus a diesel por ônibus elétrico, mantendo a tarifa, ampliando a Prefeito, questão de corredores, a só questão de queria corredores. mais objetiva. A minha pergunta foi se o senhor vai manter congelado durante os próximos 4 anos e se é fiscalmente responsável, se a prefeitura tem orçamento para isso. Sim. Olha, sempre, sempre da minha parte, até porque a minha grande expertise é na área de finanças, né? Eu sempre atuei com a responsabilidade fiscal. Nunca vou atuar de forma nenhuma com alguma mentira aqui irresponsável de falar aquilo que não é possível fazer. E a ideia é que a gente possa manter, eu não tenho como falar que eu não vou subir. A minha ideia, e eu tenho demonstrado no 4º ano que eu estou governando a cidade,
que eu mantenho as tarifas congeladas, eu reduzo impostos, é a minha forma de governar. Agora, falar que eu vou manter sem aumento para frente, eu não posso garantir isso. É a minha intenção. Garantir eu não posso, porque vai depender de inflação. Se tiver uma explosão de diesel, como é que faz? Aí eu vou ficar como mentiroso? Não posso. Mas acho que o que vale mais nesse momento, Raquel, é a forma como a gente administra com responsabilidade fiscal, fazendo aquilo que é possível e diminuindo impostos e diminuindo aquilo que é possível para as pessoas que vivem, trabalham e moram em São Paulo. Pré-candidato, um dos outros problemas ainda relacionado a essa questão do transporte é o nosso trânsito aqui em São Paulo, que às vezes a pessoa fica 2, 3 horas para poder se deslocar de um canto a outro. Se estiver na Zona Leste e for para outro lugar, que esteja um pouco mais distante, você vai demorar 3 horas para chegar no seu trabalho. Passa pelo seu plano de governo, ou pela sua ideia também, algo que possa minimizar o congestionamento monstro que a gente tem em São Paulo todas as manhãs, a exemplo da lotação no transporte público que a gente estava falando? A cidade de São Paulo não foi projetada para ter esse fluxo de carro aí de 7 milhões de carros, né? São 12 milhões de pessoas. O governo do estado já tem investido bastante, né, junto com o governo federal, que eu acabei de ver que assinaram uma parceria para fazer mais linhas de metrô. O que a gente precisa é colocar uma linha expressa na Marginal Tietê. Nós, como povo, e a prefeitura, de novo, né, passa algumas coisas na mão do estado. Esse Rodoanel Norte, que não termina nunca, já gastou 5 bilhões nele. Nós precisamos de ter uma revolta para pôr pressão nisso. Por quê? São 44 quilômetros de rodovia que, se desafogar aquilo ali, se liberar essa obra, os caminhões, né, os pesos pesados aí não vão passar na Marginal e, consequentemente, não vão desviar para as principais vias da cidade. Acho que a CEAGESP, né, levar ela para a região norte de novo. Por quê? Trânsito de caminhão atrapalha absurdamente o centro de São Paulo, a região central, né? O que acontece? Se todo mundo entender que o trânsito se resolve com facilidade, com mais metrô, com mais ônibus, descentralização da economia. Quando eu falo descentralização, é o home office por conta de tecnologia. Perda de produtividade, incentivo para contratar mais, ou seja, a gente contrata mais gente, descentraliza esse movimento todo. Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Inclusive, essa é a grande vantagem de voar, você consegue achar áreas, né, onde você pode fazer isso. A grande ideia para desafogar o trânsito de São Paulo é a gente criar 10 bolsões de estacionamento. Algumas áreas podem suportar de 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 vagas. Você imagina pessoas conectando nesses bolsões e a gente ligar isso por teleférico até a próxima estação. E criar um cinturão de teleférico para as comunidades, não a solução master de trânsito de São Paulo. Outra coisa, aumentar uma via, uma faixa ou duas, né? Eu já vi que tem engenharia para isso, dá para fazer, na Marginal, para criar uma linha expressa de alta velocidade. Você imagina, cortar os caminhões ali que atrapalham o trânsito, mas aí, de novo, né? Nós estamos num pacto federativo de município, estado e federal. Nós vamos de ajuda do poder federal também. A CEAGESP, que eu dei a ideia de mudar para a Zona Norte, é do federal. Tem que, né, sentar, dialogar e transmitir isso. Uma coisa para liberar o trânsito de São Paulo, copiar um modelo americano que não gasta dinheiro com infraestrutura, que é no vermelho. Se der para passar, você tratar ele como um pare. Isso é uma das melhores soluções para a cidade de São Paulo. Então, via expressa, teleférico para mover entre as comunidades, são mais de 1.000 na cidade de São Paulo. Liberar esse rodoanel, aumentar a quantidade de ônibus, continuar nesse avanço, né, de linhas de metrô, isso tudo vai desafogar o trânsito de São Paulo aí nos próximos 24 meses. O que achou dessas propostas? Dê a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.